Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 328º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 40 e 41, livro de Salmo, capítulo 119, versículos 145 a 176 e o livro de Atos, capítulo 6. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 38 e 39. Ezequiel é levado a Jerusalém. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão junto ao vestíbulo da porta interior tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinha 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras, de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha 0,5 metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta. Desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior,
A distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. O átrio exterior. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. O portão do norte. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, os seus pilares e os seus vestíbulos, tinham as mesmas medidas do primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão a outro portão e deu 50 metros. O portão do sul. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela, e tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro na direção do sul e deu 50 metros. O átrio interior. O portão do sul. Então ele me levou ao átrio interior pelo portão do sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, e a sua escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão do leste. Depois ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão do norte. Então me levou ao portão do norte e o mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Os edifícios perto do portão do norte. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos.
No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar os holocaustos e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão, 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para os holocaustos eram de pedras lavradas. Tinham 75 centímetros de comprimento e de largura, e meio metro de altura. Sobre elas se punham os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios. Ganchos de 7 centímetros e meio de comprimento estavam fixados à parede em toda a sua extensão, mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava ao lado do portão do norte e dava para o sul. Outra ficava ao lado do portão do sul e dava para o norte. Ele me disse: esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para o servir. O átrio interior e o templo. Ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo, 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros, e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros, na parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o Santo dos Santos. As câmaras laterais. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Por isso, o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício do lado oeste.
O edifício, que estava numa área separada do lado oeste, tinha a largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 45 metros. As medidas totais do templo. Então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. A área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em cada lado, e deu 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos três, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira. O altar de madeira tinha 1,5 metro de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. As portas. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, trago o versículo 1. Em 28 de abril de 573 a.C., o primeiro dia da Páscoa, Deus deu a Ezequiel a visão registrada nos capítulos 40 a 48. Os judeus foram cativos na Babilônia por 25 anos e a Páscoa apenas iria lembrá-lo de sua libertação do Egito. A festa também era o início do ano religioso de Israel, conforme Êxodo 12, versículo 2. E o Senhor escolheu esse dia importante para revelar ao seu servo a glória da qual Israel participaria quando o Messias estabelecesse seu reino. Compreendendo o versículo 2, Ezequiel viu uma nova terra e um templo novo e glorioso, assim como Moisés recebeu o esboço do tabernáculo enquanto estava em um monte. Ezequiel recebeu o projeto do templo quando também estava em um monte. Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida, mas avistou de um monte, conforme Deuteronômio 34, versículos 1 a 4. E, de um monte alto, Ezequiel viu a terra e suas novas divisões tribais. Compreendendo o versículo 3, Ezequiel viu uma corda e uma vara, ambas usadas para fazer medidas, a corda para medir longas distâncias, conforme capítulo 47, versículo 3, e a vara para espaços mais curtos. A vara provavelmente tinha pouco mais de 3 metros de comprimento, conforme capítulo 40, versículo 5. Medir a propriedade simboliza reivindicá-la para si mesmo. Durante aqueles anos em que o remanescente judeu tentou reconstruir o templo, o profeta Zacarias viu um homem medindo o templo. E esse foi um sinal de que a construção sagrada e a cidade um dia seriam restauradas. Conforme Zacarias capítulo 2, Deus
ordenou ao apóstolo João que medisse o templo em Jerusalém antes de ele ser pisoteado pelos gentios, referência a Apocalipse capítulo 11. Esta era uma prova de que, independentemente do que acontecesse, Jerusalém e o templo pertenciam a Deus e, um dia, seriam restaurados e santificados. A exposição bíblica dos versículos 17 a 19. O pátio eterno abrangia pouco mais de 37 mil metros quadrados, mas não tinha o átrio dos gentios com um indispensável muro de separação, referência a Efésios 2, versículo 14, nem dispunha do átrio das mulheres. O desejo de Nosso Senhor seria cumprido, de modo que sua casa fosse uma casa de oração para homens e mulheres de todas as nações. Referência a Isaías 56, versículo 7, Jeremias 7, versículo 11, Marcos 11, versículo 17. O tamanho do pátio externo e o acesso a tantas salas sugere que a área era um lugar para comunhão, onde as pessoas poderiam se encontrar e fazer juntas as refeições sacrificiais. Exposição bíblica do capítulo 40, versículos 28 a 47 e 43, versículos 3 a 17. Atravessando em uma linha reta o pátio externo de qualquer uma das 3 portas no muro externo, chegava-se a uma das 3 portas que levavam ao átrio interno. 8 degraus levavam à porta, conforme capítulo 40, versículo 31, passando pelos quartos dos guardas até o átrio interno. Os muros onde ficavam essas portas internas tinham as câmaras para os sacerdotes e para a separação de ofertas. O átrio interno tinha 16,25 metros quadrados e o altar de sacrifícios estava colocado no centro do átrio, conforme capítulo 43, versículos 3 a 17. No capítulo 41, exposição bíblica do capítulo 41, versículo 5 ao capítulo 42, versículo 20. O guia angelical mostrou a Ezequiel os vários quartos adjacentes ao átrio interno e ao templo propriamente dito, todos separados para os sacerdotes. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 41, trago a exposição bíblica dos versículos 21 a 22. O texto não diz nada sobre o véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, mas, uma vez que o Messias estivesse presente com o seu povo, o véu não seria necessário, porque ele deseja que sua glória seja revelada a todos. Além disso, o texto não faz menção alguma à Arca da Aliança ou ao propiciatório no qual o sangue seria aspergido no dia anual da expiação. É feita, sim, menção a um altar ou mesa de madeira que provavelmente estava à entrada do lugar santíssimo. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 119, versículos 145 a 176. Confie. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos, clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Reche. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra.
Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Shim. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Tal. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 145 a 176. Exposição bíblica dos versículos 145 a 146. Devemos buscar Deus de todo o coração, conforme versículos 2, 10 e 58, e obedecer de todo o coração, conforme versículos 34 e 69. A devoção do coração é o que incendeia nossas orações e nos permite apresentar nossos pedidos ao Senhor. O salmista não estava negociando com Deus, mas se dedicando a Ele para obedecer-lhe, independentemente de como o Senhor respondesse às suas orações. Antes de podermos orar convém, devemos interceder por nós mesmos, para que Deus nos dê um coração inflamado pelo fogo do Espírito. Aleluia! Compreendendo o versículo 149, este versículo combina amor e lei, pois, se amamos o Senhor, guardamos seus mandamentos. Muitas vezes pensamos na oração como uma medida de emergência, quando corremos para a presença de Deus e clamamos por socorro. Mas o que você acharia de filhos que falam com seus pais somente quando precisam de algo? Orar é mais do que pedir, a oração expressa amor. Se amamos a palavra de Deus, devemos também amar o Deus da palavra e expressar esse amor a Ele. Dizer a Deus que o amamos somente porque queremos receber algo é praticar a oração em um nível infantil. Quando compartilhamos nosso amor com o Senhor, recebemos dele uma nova vida. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 153 a 160. Você percebeu que o escritor se tornou mais urgente à medida que estava se aproximando do final do salmo? O alfabeto hebraico estava para terminar, mas as provações do salmista continuariam e ele precisava da ajuda do Senhor. As 3 últimas estrofes falam de perseguição e provações, mas o escritor ainda confiava no Senhor. Exposição bíblica dos versículos 153 a 155. Em sua encarnação, Jesus entrou na família humana e se tornou nosso parente, e na crucificação pagou o preço para nos redimir do pecado, da morte e do inferno. Jesus é o parente que nos resgata e também nossa garantia, conforme versículo 122. Ele é também mediador e advogado que nos representa diante do trono do Senhor, conforme 1 João capítulo 2, versículos 1 a 2. Em nossa filiação, é confortante saber que o Filho de Deus intercede por nós, ouve nossas orações e supre nossas necessidades. Exposição bíblica dos versículos 156 a 158.
Se orássemos com base em nossos méritos, Deus nunca poderia responder, mas nos acheguemos ao Pai em nome do Filho, conforme João 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 16, e com a ajuda do Espírito, referência a Efésios 2, versículo 18, e também Romanos 8, versículos 26 a 27. Deus, em sua graça, nos concede o que não merecemos e, em sua misericórdia, não nos dá o que merecemos. Seu trono é um trono no qual temos graça e misericórdia em abundância à nossa disposição. Referência a Hebreus 4, versículo 16. Compreendendo o versículo 163. Odeiam o mal vocês que amam o Senhor. Conforme capítulo 97, versículo 10. O escritor amava a lei de Deus, mas odiava todo o falso caminho. Conforme capítulo 119, versículo 97, versículo 104. 127 e 128. Ele amava a lei do Senhor, mas odiava as pessoas cuja lealdade estava dividida, conforme versículo 113. Aqui, ele declarou que amava a lei de Deus, mas odiava a falsidade. Quem ama e pratica a mentira não entrará na cidade celestial, antes será expulso da presença de Deus para sempre. Referência a Apocalipse 21, versículo 17, capítulo 22, versículo 15. É a exposição bíblica dos versículos 166 a 168. Como o salmista, estamos esperando a salvação do Senhor. Quando Ele virá, Ele libertará sua criação e seu povo. Enquanto esperamos e temos esperança, devemos caminhar e trabalhar, pois queremos ser achados como servos fiéis quando Jesus voltar. Referência a Mateus 24, versículos 45 a 51. Quando amarmos sua palavra, também amaremos sua aparição, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, e viveremos como aqueles que estão prontos para encontrar seu Senhor. Referência a 1 João capítulo 2, versículo 28. É a exposição bíblica dos versículos 169 a 172. Nunca nos livramos de nossa necessidade da palavra de Deus por mais tempo que estejamos andando com Ele. Há sempre algo novo para aprender e muitas vezes vemos novas aplicações de velhas verdades. Os cristãos que se vangloriam de conhecer a Bíblia de capa a capa estão apenas revelando como sabem pouco sobre a palavra de Deus, pois passaremos a eternidade aprendendo com a sua palavra. O salmista pediu entendimento e libertação, pois sabia que a verdade iria libertá-lo, conforme João 8, versículo 32. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 119, dos versículos 145 a 176, trago o versículo 176. O autor deste salmo não disse que havia pecado terrivelmente contra o Senhor ou que estava se rebelando contra a vontade de Deus. Neste ponto, ele sentiu sua fraqueza e ignorância e expressou isso em termos que foram importantes para ele. No versículo 110, ele afirmou que não havia se desviado, mas agora percebeu o perigo de se sentir demasiadamente confiante, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Durante a jornada espiritual registrada neste salmo, o salmista experimentou seus altos e baixos, mas sempre permaneceu na palavra de Deus e fez isso até o fim. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé.
Estevão diante do sinédrio. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 6, versículo 1, a igreja estava experimentando as dores do crescimento, o que dificultou para os apóstolos ministrarem a todos. O fato de os estrangeiros estarem sendo negligenciados criou uma situação que poderia ter dividido a igreja, mas os apóstolos lidaram com o problema com grande sabedoria, não dando lugar a Satanás entre os irmãos. A exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Quando uma igreja enfrenta um problema sério, seus líderes e membros ficam diante de uma série de oportunidades. Problemas representam oportunidades e examinar nosso ministério e descobrir que mudanças devem ser feitas. Em tempos de sucesso, podemos facilmente manter o status quo, mas isso é perigoso. Compreendendo o versículo 2, os apóstolos analisaram a situação e concluíram que eram os culpados. Eles estavam tão ocupados servindo às mesas que negligenciavam a oração e o ministério da palavra de Deus. Eles haviam criado o próprio problema porque estavam tentando fazer coisas demais. Ainda hoje, alguns pastores estão tão ocupados com tarefas secundárias que deixam de investir o tempo adequado ao estudo e à oração. Isso cria uma deficiência espiritual na igreja, facilitando o surgimento de problemas. Compreendendo o versículo 5, geralmente chamamos esses 7 homens nomeados no capítulo 6 de diáconos, porque o substantivo grego diáconos é usado no versículo 1, distribuição, e o verbo diakoneo, servir, é empregado no versículo 2, no sentido de servir às mesas. Mas esse título não foi dado a esses homens, embora encontremos diáconos mencionados em Filipenses 1, versículo 1 e suas qualificações em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 13. A palavra simplesmente significa um servo. A exposição bíblica dos versículos 8 a 15. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo que não limitou seu ministério à distribuição de alimentos. Ele também ganhou os perdidos e até fez milagres. Até este ponto, apenas os apóstolos realizavam os milagres, conforme capítulo 2, versículo 43 e capítulo 5, versículo 12. Mas aqui vemos Deus conceder este poder também a Estevão. Isso era parte de seu plano de usá-lo para testemunhar os líderes de Israel. O testemunho poderoso de Estevão seria o ápice de testemunho da igreja aos judeus. Em seguida, a mensagem iria aos samaritanos e depois aos gentios. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 6, trago o versículo 11. Os judeus tinham ciúmes da lei e não podiam entender como Cristo tinha vindo para cumpri-la e trazer uma nova época. Eles tinham orgulho de seu templo e se recusavam a acreditar que Deus permitiria que ele fosse destruído. Estevão enfrentou a mesma cegueira espiritual com que Jeremias havia se deparado em seu ministério. Conforme Jeremias capítulo 7,
A igreja enfrentaria a oposição da tradição judaica por muitos anos ainda, vinda deles mesmos, conforme Atos capítulo 15, e de falsos mestres vindo de fora, conforme Gálatas 2, versículo 4. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.